Uma boa noite a todos. Vamos, então, falar um pouco sobre a palavra de Deus, alguns textos bem conhecidos, mas que a Bíblia diz que se faz nova cada vez que a gente estuda ela, né? Então, nós sabemos que foi prometido o poder do Espírito Santo lá no passado, né? E sabemos também que entre eles havia algumas desavenças, algumas coisas, né? E isso tudo precisava ser resolvido primeiro. E uma coisa importante também que eu achei foi que, após a ascensão de Cristo para o céu, depois dos 40 dias, né? Eles agora, então, se reúnem para receber o poder do Espírito Santo. E o próprio Jesus, aqui em Atos, ele diz, então, Atos 2:8, diz, mas recebereis o poder ao receber sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e numa nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado dele. E lhes perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do mesmo modo que viste subir. Então, vemos aqui que um pouco antes dele subir, ele diz, olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas, né, em todos os lugares, diz aqui, né? E sabemos que aconteceu o seguinte, Judas, que era um dos 12, o traiu. E depois conhecemos também a história, né, que Judas agora, quando se descobre tudo, Judas joga aquelas moedas de prata no chão e sai correndo, e então ele acaba se enforcando e acaba morrendo. Então, dos 12, ficou 11, né? E um pouco antes do recebimento também, eles tiveram que colocar no lugar mais um para completar o número, né? E diz aqui no 2:12, diz, e voltando para Jerusalém, o Monte das Olival, de vista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram ao cenário, onde se reuniram Pedro, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, estando entre eles Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, vemos aqui que eles agora, depois disso, depois de Jesus ter subido, ser recebido no céu, eles vêm e agora se reúnem ali. Mas como tinha sido agora, vamos dizer, extirpado do meio deles, né, tirado do meio deles um que foi Judas, então agora eles se reuniram ali e agora escolheram dois, né? Aqui a Bíblia então fala que foi Matias e Barsebas, né? E diz que colocando os dois ali, eles oraram
e acabou, então, sendo escolhido, né? Aqui, ainda no 2, continuando, né? Diz assim, no 24, diz, e orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela no qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte a cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Então, vemos esse trabalho também aconteceu ainda antes, né, da descida do Espírito Santo. E logo no verso 2 aqui já fala que, cumprindo o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuído entre eles como línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, vemos aqui agora recebimento do Espírito Santo, mas tudo isso tinha um fim. Vamos dizer, Deus tinha prometido que depois que ele fosse, não deixaria eles órfãos, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E aqui já vem, então, o cumprimento, né? Mas tinha necessidade. Nós notamos na sequência, diz aqui, ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Importante nós notarmos aqui, irmãos, que quando eles recebem o poder do Espírito Santo, então está dizendo aqui que estava habitando em Jerusalém pessoas, homens, judeus de todas as nações debaixo do céu. E agora, então, eles precisavam ouvir a verdade. E aqui, então, fala que eles começaram a falar e diz que eles ouviam na sua própria língua, né? Falar em sua própria língua. Então, quando estamos falando aqui sobre a questão da descida do Espírito Santo e falar em língua, nós não estamos falando aqui de língua ininteligível, mas línguas de nações, né? Porque existem muitos tipos de som, né? Existem tipos de língua, mas essa daqui é a língua que está falando, então, de nações, que eles os ouviam falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? E aqui fala algumas das línguas, né? Então, diz aqui, pardos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da Iásia, da Frigília, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos, os quais residem, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Todos atônitos e perplexos interpretavam ou interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? E outros diz que então zombavam
dizendo que eles estavam embriagados, né? E na sequência, então, Paulo vem dizendo, não, isso não é embriaguez, mas isto é, então, algo vindo de Deus, né? E a hora também não era hora para estar embriagado, né? Então, diz no 14, então se levantou Pedro e os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões galileus, todos os que habitam em Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vi dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões, terão sonhos, e vemos então o que já estava profetizado para isso, né? Então, mostrando que não tinha nada de embriaguez, mas eles estavam então cumprindo algo que já estava prometido, que era o recebimento do poder do Espírito Santo, né? Vemos então que aí depois fala de alguns acontecimentos, falando também mais ainda para o nosso período, né? Que também haverá derramamento do Espírito Santo agora em plenitude, né? E vemos ali em Coríntios também, Paulo vem falando sobre essa questão e ele diz o seguinte, que ele, Paulo, né, ele falava mais língua do que todos eles, né? Ele vem falando isso aqui. Mas ele disse que preferia falar poucas palavras no entendimento dele do que em outras línguas que não trouxessem, então, conhecimento. Aqui em Coríntios 14, ele vem falando, então, dessa questão, né? E ele vem afirmando aqui, diz, há sem dúvida, 14:10 diz, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então, se alguém falar em uma língua que o outro não entende, ele vai ser considerado estrangeiro, mas não vai ter muito valor, ou quase nada de valor, né, se a pessoa não entender. Aí ele diz aqui, assim também vós, que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que, o que falar em outra língua, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Se ele orar em outra língua, se ele sabe falar, ele sabe o que está falando, né? Mas, na verdade, quem está ao seu lado não vai conseguir saber o que ele está falando, né? E logo no 16 diz, e se tu bem disseres apenas o Espírito, como dirá o indouto amém? Pois depois da tua ação de graça, visto que não entende o que dizes. Então, vemos aí que se ele está falando em língua ou orando em outra língua e a pessoa não entende, ele está dizendo aqui que não vai ter vantagem, porque ele nem vai conseguir dizer amém no determinado momento, né, que assim seja, porque ele não entendeu nada, né? Então, vemos que é muito importante isso daqui.
agora diz assim, porque tu, de fatos, dás graças, mas o outro não se edifica. E agora, o texto que eu estava falando, Paulo diz assim, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outro a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, nós vamos estudando a questão do recebimento do poder do Espírito Santo. Aqui, jamais, irmãos, falou em alguma língua ininteligível. Então, Paulo estava dizendo que ele falava alguns idiomas, né? Algumas línguas. Mas ele diz, eu prefiro falar 5 palavras para que os outros entendam, né? Do que falar 10.000 em outro, que só eu sei o que eu estou falando. Não vai edificar nada, né? E continuando aqui, ainda diz, irmãos, não sejais menino no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, vemos aí que, ao estudarmos a palavra de Deus, tem que ter isso. A simplicidade, né? Mas, na questão do conhecimento, devemos, então, aquilo que conhecemos, defender com firmeza, né? Aquilo que está proposto, que a Bíblia, então, nos confirma, então, esse nós temos que defender com firmeza. Diz aqui no 22 ainda, de sorte que a língua constitui um sinal, não para o crente, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. E agora vamos aqui, o 23 diz, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em douto ou incrédulo, não dirão, porventura, que estáis louco? Então, vemos que, na verdade, vai ser isso, porque estão falando em outras línguas, ele não vai entender e vai chegar a essa conclusão, né? Então, ele diz aqui no 24, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indulto, é ele por todo convencido e por todo julgado, tornando-se manifesto o segredo do coração. Assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando de que Deus está, de fato, no meio de vós. Então, está dizendo aqui que o profetizar, ele ainda é melhor do que o falar língua, né? E como está falando de igreja, que todos podem falar, que vai haver essa complicação de alguém achar que estão loucos, né? Então, ele diz assim, a maneira que deve ser, né? Aí ele diz aqui no 26, que fazer? Pois, irmão, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este faz revelação, aquele outro língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e que haja intérprete. Então, nós vemos aqui, irmão, está ficando muito claro isso daqui, né? Não se pode falar todo mundo de uma vez só, né? E isso é importante nós sabermos quando tiver necessidade, né? Vemos aqui que quando for necessário falar, 2 ou 3, quando muito 3, não é isso? E diz assim que cada um por sua vez, né? Nós vemos que é muito importante isso faz parte, então, da decência e da ordem, né?
Então, vemos aí. Mas ele sempre diz, então, que no caso, então, de alguém falar alguma coisa, é preferível o de profecia, né? Falar língua pode, mas ele diz assim, se fala, tem que ter pessoas que fazem o quê? Que interpretem, que falem o que está acontecendo. Senão, aqui dá uma admoestação, né? Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, nós vemos que importante é isso daqui, né? Se não for para ter alguém que, vamos dizer, interprete aquilo, que fale, que traduza, né? Então, diz aqui que é melhor ficar, então, quieto na igreja, né? Mas vemos, então, que muitos irmãos, eles chegam à conclusão de dizer, não, eu estou falando, mas o que eu estou falando aqui é língua de anjos, né? E a irmã White, ou a própria Bíblia, ela diz, então, que aqui em Coríntios 12, verso 2, falando dessa questão, ela diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, vemos aí, ele estava lá e ele ouviu, então, palavras inefáveis, ou seja, a língua dos anjos, né? Ele ouviu algo importante, falando aqui nesta visão aqui, né, que ele teve. E nesta visão está dizendo que aquilo que ele ouviu, aquelas palavras, aquilo que estava ali, diz que era coisa que não é lícito ao homem falar. Então, vemos que essa questão de dizer que não entende, que não dá para entender, que é língua de anjo, então vemos que está bem fora, né? Não está correto. Por quê? A língua que deve ser falada é a língua que nós vimos aqui na Bíblia já dizendo, língua inteligível, né? Aqui o apóstolo diz que falava várias línguas, mas sempre ele preferia falar uma língua no idioma que ele conseguia levar algo para alguém, senão não tinha vantagem. Ele usa até, vamos dizer assim, algo ali que dá para a gente pensar. Ele fala 5 no meu próprio entendimento do que 10.000 em outra língua. Isso é muito claro, né? Então, nós vemos que, uma vez que foi necessário essa questão de língua para saber que o Espírito Santo, que Deus estava agindo com esse povo, estava... Então, nós vemos lá no caso de Cornélio, quando Pedro, então, foi chamado para ir na casa de Cornélio, né? E quando ele chega na casa de Cornélio, diz que estava a família toda reunida. E aí, então, ele diz, fizeste bem em vir, e agora, então, pode nos dizer o que tem para dizer, que nós estamos aqui pronto para ouvir, né? E aí, então, ele explicou a palavra de Deus para eles, e aí, então, eles chegaram à conclusão daquilo ali, que era uma verdade, aquilo que ele estava explicando. E, de repente, eles começaram a falar em línguas, assim como eles tinham recebido também lá atrás. E agora ele disse assim, como posso eu negar o batismo para essas pessoas que, como nós também, receberam o poder do Espírito Santo? Então, nós vemos que esse acontecimento, irmãos, ele só vem numa ocasião específica, quando tem necessidade, né?
Então, agora o apóstolo, vendo que ele recebe o mesmo Espírito que ele recebeu, ele diz: como faço? Não posso, então, negar o batismo para essas pessoas, né? Então, o batismo pelo Espírito Santo, ele tem a hora, tem o lugar, a necessidade, né? Não se acontece assim, vamos dizer, dentro das denominações, a hora que querem, como for assim, né? Mas nós conhecemos que muitas denominações, elas não estão falando essas línguas inteligíveis, né? Estão falando, talvez, língua ininteligível. E nós temos um texto, já concluindo a nossa meditação desta noite, temos um texto aqui em Isaías, e ele diz o seguinte, Isaías 33, verso 29, falando sobre essa questão das línguas, né? Esse verso ele é muito importante, muito claro, para nós entendermos essa questão. Então, aqui no Isaías 33, ele vem falando do livramento da aflição de Jerusalém, já falando já vamos dizer, de algo importante já passado. E aqui no 19 ele diz assim: já não verás mais aquele povo atrevido, povo de fala obscura, e que não se pode entender, e de língua bárbara e ininteligível. Então, nós sabemos que essas pessoas que falam essas línguas que não são as línguas inteligíveis, diz que já não verás mais esse povo. Esses não herdarão a salvação. Então, vemos que é muito importante isso, porque quando há necessidade, quando tiver a necessidade, vai se falar línguas de nações, línguas inteligíveis. E assim, então, nós temos chegado ao final desta meditação da noite. Vamos pedir a Deus em nossos corações que estejamos com os vasos limpos, para que seja usado agora, no final da história, agora, com o derramamento da chuva serôdia, né? Diz que o recebimento do Espírito Santo para nós agora no final, diz que será mais copioso do que foi a chuva temporã. Que os nossos corações estejam limpos e preparados para receber esta chuva. É o meu desejo, a minha oração para mim e todos vós nesta noite. Amém.